utilizando o plugin, o Window Builder GUI Designer, que você instalou na sua IDE Eclipse na aula passada, vamos construir um conversor de temperatura de graus Fahrenheit para graus Celsius, com esta aparência. Então, caso a instalação tenha sido bem sucedida, vamos clicar com o botão direito sobre o pacote GUI do nosso projeto, acessar a opção New, e ao invés de criar uma nova classe, vamos entrar na opção Other. Aqui estão outros elementos que nós podemos criar utilizando essa IDE. Se a instalação tiver sido bem sucedida, um diretório Window Builder deverá aparecer para você nessa lista de wizards. E dentro dele, o pacote ou diretório Swing Designer, com as opções de janelas utilizando a biblioteca Swing que você pode construir. Eu vou criar uma janela com o wizard JFrame. Clique em Next e informe o nome da sua janela, que no meu caso eu vou chamar de conversor. Clique em Finish e você vai ver um código muito semelhante aos códigos que a gente vem construindo até agora. A classe estendendo a classe JFrame, ou seja, representando uma janela, e os atributos dessa janela sendo inicializados no construtor dessa classe. Mas agora, com esse plugin, além da aba de código-fonte, nós temos uma aba chamada Design, que se você clicar sobre ela, ele vai apresentar essa sua interface gráfica de forma visual para edição. No canto superior esquerdo dessa janela, nós temos os componentes ou a estrutura da nossa interface gráfica. Logo abaixo, nós temos as propriedades do componente que está sendo editado nesse momento. Então, se eu clicar sobre a janela, ele vai apresentar as propriedades da janela. Se eu clicar dentro do container principal dessa janela, ele vai apresentar o layout, a cor de fundo e outras propriedades. Aqui ao centro, nós temos a lista de controles que nós podemos utilizar para construir essa interface gráfica. Alguns desses você já conhece. Nós temos os containers, JPanel e JScrollPane, que você já utilizou durante esse curso. Nós temos também os tipos de layout, por exemplo, o border layout, o grid layout, o flow layout, que você também já conheceu nesse curso. Alguns componentes, também conhecidos como controles, como JLabel, JComboBox, Checkbox, JButton, JTestField, JPasswordField, JTestArea, todos esses você já utilizou durante o curso. Então, usando esse plugin, vamos agora construir essa interface gráfica. Então, essa interface gráfica, ela utiliza aqui dois tipos de layout. O primeiro, que nós podemos utilizar o layout do container principal, é o nosso grid, é o nosso border layout. E dentro dele a gente pode colocar aqui ao sul o botão de conversão. Então, como é que a gente faz isso? Para adicionar um elemento dentro do seu container principal, você vai clicar sobre o container, clicar, então, sobre o controle que você deseja adicionar ali dentro. Então, vou utilizar um JButton. Então, esse botão vai ficar marcado agora. E quando nós movermos o mouse por cima daquele container principal, ele já identifica o tipo de layout que foi utilizado, que é o nosso border layout, e apresenta para a gente as várias posições onde podemos colocar esse botão que nós selecionamos. Como nós queremos colocar ele aqui ao sul, então eu vou simplesmente clicar nessa região do layout e ele vai adicionar aquele botão para a gente. Nós podemos modificar as propriedades do botão tanto diretamente aqui no botão, como na aba de propriedades. Então, aqui no botão, eu vou colocar o texto converter.
E automaticamente ele já traz aqui para a aba de propriedades o texto que nós colocamos naquele botão, converter. Nessa aba, eu vou também utilizar a área de fonte agora para alterar o tamanho da fonte desse botão. Então, quando nós clicamos nesse botão com três pontinhos, ele abre aqui a lista de opções para a construção dessa fonte. Eu posso alterar a família da fonte, o estilo e o tamanho da fonte. No meu caso aqui, eu vou colocar um tamanho 26. E ele aplica automaticamente no nosso controle. Agora, ao centro, eu quero colocar um outro container. Então, vou para a área de containers e vou escolher o container JPanel e adicioná-lo ao centro do container principal. E nesse container, eu vou aplicar o layout Grid Layout. Por quê? Porque o Grid Layout, ele pode ser utilizado para definir um número, né, de células. Ou seja, aqui eu posso criar uma grid com 2 linhas e 2 colunas para criar esse formulário. E como é que a gente define essas 2 linhas e 2 colunas para esse grid layout que nós acabamos de adicionar? Aqui, em Layout, nós temos o construtor do layout. E aqui também, dentro do layout, nós podemos adicionar já, seja no construtor ou fora dele, o número de colunas. Eu quero 2 colunas. O número de linhas, também quero 2 linhas. E a distância horizontal entre os elementos, que eu vou colocar aqui 5 pixels e 5 pixels. Então, pronto, nós acabamos de criar o nosso layout. Agora, dentro desse nosso layout, ou seja, dentro desse controle agora, desse container que recebeu o layout, nós podemos adicionar os nossos elementos. Então, o primeiro elemento vai ser um JLabel. Então, eu escolho aqui, em Componentes, JLabel, e clico sobre o container. O primeiro JLabel vai ter o texto Fahrenheit. Então, informo o texto, clico em Enter e ele está ali. O próximo componente é um JTestField. E aí está. O nome dele vai ser valor. O próximo componente vai ser agora um outro label com texto Celsius. Só que ele está na posição errada. Então, vou arrastar ele para esse lado de cá. Então, vou arrastar o campo de texto aqui para cima e automaticamente ele empurra o nosso label ali para baixo. E o nosso próximo JTestField, vamos colocar aqui no final, e o nome dele eu vou chamar de resultado. Pronto. Aí está. Então, nós temos os graus Fahrenheit, o nosso grau Celsius e os campos de valor e de resultado. Perfeito. Agora, para ficar melhor esse campo aqui, eu posso reduzir um pouco o tamanho dele, dessa janela, e aumentar o tamanho desse texto. Então, aqui na fonte eu também vou colocar ele com tamanho 26, para ficar todos no mesmo padrão.
centralizado. Então, vou procurar aqui horizontal, center. O nosso texto Celsius também vai ficar com o tamanho 26. E centralizado. Pronto, criamos a nossa interface. Para ficar legal também, vamos colocar o nosso campo de texto com o mesmo tamanho. Nosso test field. Perfeito. Só faltou agora o título da nossa janela. Então, eu clico sobre a janela, vamos aqui em título e escrever conversor de temperatura. E aí está. Podemos salvar agora e visualizar a nossa janela. Está aí. Nossa janela está perfeita. Agora vamos trabalhar a nossa ação de conversão. Então, a conversão de graus Fahrenheit para graus Celsius se dá através dessa fórmula. Nós pegamos o graus Fahrenheit, diminuímos o valor 32 e dividimos por 1,8. E assim a gente consegue o quanto vale esse Fahrenheit em Celsius. Mas como é que nós podemos manipular o evento do botão converter aqui dentro desse plugin? Muito simples. Basta dar 2 cliques sobre o botão. E ele vai abrir para você o código que manipula aquele evento. Então, como você pode ver, ele abriu aqui o código dentro do botão, onde ele está adicionando um Action Listener, ou seja, uma interface ouvinte para os eventos desse botão. E perceba aqui que interessante. Ele trabalhou aqui de forma diferente do que a gente trabalhou até agora. Dentro do método, ele adicionou uma classe sem nome. Uma nova classe que estende ou que implementa a interface Action Listener, mas essa classe não tem nome. É uma classe anônima. E dentro dessa classe anônima, ele já implementou o método ActionPerformed. Então, aqui dentro desse método, nós podemos executar a conversão. Qual que vai ser a conversão? O primeiro passo é descobrir quanto vale os graus Fahrenheit que foi informado. Então, meus graus Fahrenheit, eu posso recuperar do campo valor, ponto, getTest. Mas esse campo ele vem no formato string. Então, vou precisar converter esse campo em um double. Então, vou criar aqui um double.parseDouble para converter essa string. Perfeito. O próximo passo é descobrir o valor em Celsius, que a gente já sabe. É igual a graus Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Aí está. E agora a gente pode definir no nosso campo de resultado o texto composto aqui da quantidade de graus Celsius mais o sinal graus Celsius. Então, está aqui. Perfeito. Se você quiser, você também pode adicionar uma cláusula try-catch. Né? Caso essa conversão não seja bem sucedida
e você trate aqui, ou pelo menos você pegue a exceção para que ele não pare a aplicação. Então, a gente pode colocar uma cláusula try catch, né, para na hora da conversão não ter problema. E agora a gente pode novamente rodar essa nossa aplicação. Então vamos ver aqui quanto vale 136 graus Fahrenheit em Celsius. Tá aí. 77 graus Celsius. Opa, aqui tem algum problema. Ah, sim. Então tá aqui. São 57,7 graus Celsius. Né? Então, essa foi a nossa aula onde aprendemos a construir interfaces gráficas utilizando um plugin profissional de edição disponibilizado pela Google. Espero que você tenha gostado de mais essa aula, né? Um curso completo de interface gráfica seria muito mais extenso do que esse que nós apresentamos aqui. Nós fizemos apenas uma breve introdução para que, a partir daqui, você possa evoluir, se for o caso, no seu conhecimento de construção de interfaces gráficas com Java. Tá? Então, estamos deixando aqui para você todas essas ferramentas e esse conhecimento para que você possa evoluir a partir daí. Até porque esse é um curso completo de Java, então nós temos que abranger todas as disciplinas que envolvem essa linguagem. Mas espero que você tenha gostado desse módulo de interface gráfica e nos vemos na próxima aula. Até lá!